Queremos saudar os nossos amigos, irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, temos mais uma oportunidade de estarmos aqui, nos preparando para o início de mais um trimestre. Estamos iniciando a abordagem e análise do primeiro trimestre de 2014, que tem como tema uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. E para estarmos comentando sobre mais esse trimestre, temos o prazer de ter alguns irmãos aqui conosco nesta tarde. Primeiramente, o pastor evangelista Caramuru Afonso Francisco está aqui conosco. Quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos dando início a mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Também conosco temos o prazer de estar visitando aqui a cidade de São Paulo, um também colaborador e contribuinte da internet, com trabalhos de estudo focados em escola dominical, o evangelista Luiz Henrique. A paz do Senhor a todos. Para nós é uma alegria estarmos junto com os irmãos, assistindo os irmãos há vários anos, sabe? E nós vamos estudar nesse próximo trimestre um interessante assunto que vai nos edificar muito. Que todos participem e estejam atentos, pois nós podemos todos aprender muito do Senhor nesse trimestre. Complementando o que eu ia falar do nosso irmão Luiz Henrique, o nosso irmão Luiz Henrique ele também foi um grande incentivador da escola dominical. Porque, irmãos, o irmão Luiz Henrique foi um dos pioneiros, podemos dizer, deste trabalho preparatório para professores através da internet. O irmão sempre foi de grande inspiração para nós e agradecemos a Deus que nós possamos, um mais ao norte do país, o outro mais ao sudeste, estarmos também aí contribuindo para o ensino da palavra de Deus. Também está conosco o pastor José Serafim. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, nos preparando agora para o primeiro trimestre de 2014, onde vamos estudar o Êxodo de Israel. A história de Israel, o Êxodo de Israel, a viagem de Israel tem muito a ver com a igreja. Então é bom que todos nós estudemos com bastante atenção e afim com essa lição, porque temos muito proveito para tirar dela. Que Deus abençoe o nosso trabalho na tarde de hoje. E temos também nesta tarde mais um estreante nesse trabalho de análise e abordagem do trimestre. Está conosco aqui o pastor Alexandre, aqui da sede de Guarulhos, também cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Por favor, pastor Alexandre. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma grande satisfação estar aqui com os irmãos esta tarde para podermos analisar este importante livro, como bem acentuou o pastor José Serafim, um livro que tem tudo a ver com a caminhada da igreja até alcançar a promessa. O livro do Êxodo, tratando da libertação do povo de Israel, muito nos ensina nessa caminhada nossa com uma promessa da vida eterna. Agradecemos a presença de todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. E para nós iniciarmos esta abordagem, vamos, como bons pitareiros querendo ser, evangelista Luiz Henrique, iniciar pelo irmão. Queria que o irmão falasse um pouquinho da importância de nós estarmos estudando o livro de Êxodo na atualidade, nos dias em que nós vivemos. Na verdade, o livro de Êxodo ele serve como base para nós falarmos principalmente sobre salvação. E o Êxodo tem esse significado da salvação do povo de Israel. Deus diz: eu desci para livrar o povo do Egito. E esse livrar significa exatamente salvar o povo do Egito. Esse retirar, esse livrar significa exatamente a salvação. Então, com base nesse livro, nós vamos aprender muito sobre salvação, vamos aprender sobre presença de Deus, que é o tema principal desse livro, eu creio assim. A presença de Deus no meio do povo de Deus não é apenas um Deus transcendente, mas também um Deus imanente, está presente, Ele está agindo, Ele está fazendo milagres, Ele está fazendo grandes prodígios, e Ele vem em auxílio do seu povo, e Ele vai preparar então
que ele chama para ser o seu representante para guiar esse povo à terra prometida. Então nós veremos neste trimestre muita coisa interessante e muita coisa que está escrita no Novo Testamento foi exatamente baseado no livro de Êxodo. Interessante que o nosso irmão evangelista Luiz Henrique disse que o livro ele sintetiza bem a presença de Deus, né? A gente recorrentemente fala sobre esse assunto, mas não é dessa forma que os teólogos da prosperidade veem, né? Na verdade, vê o livro de Êxodo como somente o lado de um Deus que dá, um Deus que concede, né? Um Deus que galardoa o seu servo. Mas nós vemos que tem muito mais a ver com um Deus que cuida, que supre a necessidade, né? Então, muito importante esse ponto que o irmão comentou. Alguns irmãos queriam falar sobre esse assunto? Eu gostaria de falar, aqui primeiro dizer da nossa alegria, o irmão Luiz Henrique está conosco hoje aqui, mas é interessante essa questão da presença de Deus, porque Deus se faz presente na aflição do povo, Deus se faz presente no castigo ao Egito, Deus se faz presente na travessia do Mar Vermelho, que é um ponto aí de inflexão na narrativa do livro de Êxodo, mas Deus também é rejeitado, né? Essa presença de Deus, ela é rejeitada. Nós não vamos ter uma lição sobre o bezerro de ouro, não sei porque não fizeram o bezerro de ouro aí, mas a verdade é que há uma rejeição a Deus, Deus querendo se fazer presente, se fazendo presente no meio do povo, é uma rejeição, não só de Faraó, mas do povo também, do próprio Moisés. A gente pode ver que aqueles 40 anos que ele passou no deserto foi para aprender a respeito da presença de Deus. Ele queria libertar o povo pelo seu próprio braço. Então, é interessante isso. E o próprio Moisés lá na frente, ele vai querer que Deus se apresente para ele, que mostre a glória dele, ele aprendendo bem isso. Então, e o livro termina com Deus se fazendo presente na inauguração do tabernáculo. A glória de Deus. Então, é realmente um livro em que a presença de Deus se impõe, apesar de todas as rejeições. Muito bem, verdade. Pastor Alexandre, a libertação do povo do cativeiro do Egito, que ensinos espirituais o irmão acha que pode nos trazer esse fato? Bem, o livro do Êxodo, nós observamos hoje que há uma grande procura, né, de sinais. Nós vivemos essa crise, né? O povo hoje procura muitos sinais. O povo não vai atrás da palavra, né? O povo vai atrás de sinais. E o livro do Êxodo é um grande exemplo, né, que não é o sinal que vai trazer a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 7 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o povo insiste em ir atrás de sinais. E o livro do Êxodo a gente aprende muito com isso, né, para a nossa vida espiritual. O povo viu as 10 pragas do Egito. O povo viu o mar vermelho se abrir na frente deles. Sentiram fome, Deus fez cair pão do céu, fez sair água da rocha. Sentiram vontade de comer carne, Deus mandou codornizes para eles. Então muitos sinais o povo viu. E mesmo assim, desse povo que viu sinais, somente Josué e Caleb herdaram a promessa, porque justamente obedeceram a palavra de Deus, né? E nós temos muitos exemplos, né? O livro do Êxodo ele é muito rico, né, com simbologias para a nossa vida espiritual, né? Nós podemos ver que tudo começa com a oração. Eu lembro de um esboço que o pastor Caramoro fez do segundo trimestre sobre a necessidade do culto doméstico, e ele acentuou isso, que o povo estava clamando no Egito, justamente porque Jacó, depois que tirou os deuses do meio da sua família, ensinou o povo a cultuar. Então o povo cultuava, fazia culto doméstico, então o povo orava e Deus ouviu o clamor do povo, né? E uma lição muito importante que nós podemos aprender é que quando o povo se une num só propósito, num só coração, a Bíblia fala que quando o povo se une num só coração para buscar a Deus, Deus ouve. E é interessante, pastor Caramoro, que tanto para coisas boas como para coisas ruins, porque quando eles estavam na Torre de Babel,
O povo inteiro se reuniu para levantar aquela torre em rebelião, e Deus se levantou e vamos descer até a terra para ver o que eles estão fazendo. E o povo de Israel clamando na escravidão do Egito, eles também, num só propósito, clamando por socorro, e Deus os ouviu. Mas uma lição que eu, meditando nesse tema, uma lição que muito moveu meu coração para meditar, é justamente quando o texto fala que os egípcios colocavam pesadas cargas sobre o povo de Israel. E é o que acontece hoje com o povo que está longe dos caminhos do Senhor. A carga que Satanás tem colocado em cima do povo, neste mundo, nesse cotidiano, a palavra fala que o mundo está na mão do maligno. E a carga que é colocada nas costas do homem que está no Egito, que está sem Deus, ela é pesada, tanto para jovens como para pessoas que têm uma certa idade. E nós podemos ver que quando a pessoa se achega a Jesus Cristo, aquela palavra de Mateus 11, capítulo 28, que eu gosto muito da tradução da King James, que ele fala: vem aqui na minha canga e toma o seu lugar. É o próprio Senhor Jesus Cristo ajudando a gente a carregar o fardo que ele fala que é leve, enquanto que o homem está no mundo, as cargas são pesadas, impostas por esse faraó. O faraó simboliza Satanás, Faraó impõe cargas pesadas sobre o povo e ele carrega sozinho. E Jesus Cristo, sendo o nosso libertador, pede para a gente tomar o lugar na canga dele, que ele carrega junto a carga. Então, um ensinamento muito precioso que eu trouxe do livro do Êxodo é isso: que quando o homem está no Egito, ele está carregando uma pesada carga sozinho. Mas quando ele olha para o libertador que Deus preparou para ele, além do fardo ficar mais leve, esse libertador ele ajuda a carregar. Essa é uma lição muito importante. Nós podemos ver que o espiritual supre o material, mas o material não supre o espiritual. Muito importante esse ensinamento, irmãos. Quer falar alguma coisa sobre o tema? O livro de Êxodo, como os irmãos estão comentando, o apóstolo São Paulo traça um paralelo no capítulo 10 de 1 Coríntios entre a jornada da igreja e a jornada de Israel. E quando nós acompanhamos o desenrolar da história de Israel, nós vemos que há perfeitamente um modelo, um exemplo da jornada da igreja neste mundo. Israel ficou no Egito. Eu estive estudando naquela Bíblia cronológica do Éder, como chama ele? Eric Klein, né? Carlson, é uma coisa assim, eu esqueci agora. O nome do surgiu agora, Frank Klein. Frank Classic e o outro nome. Eric Klein e Frank Classic. Isso. Eles fazem um comentário interessante e eu descobri coisa interessante lá. Porque todos nós dizemos que Israel ficou 430 anos no Egito como escravo. Não é bem isso. E ele dividiu. Israel ficou 215 anos em Canaã e 215 anos no Egito. No capítulo 15 de Gênesis, nós encontramos essa divisão. Quando Deus se revelou a Abraão naquele animal que ele sacrificou, e ele caiu num profundo sono, representando a escravidão do povo, e Deus disse: o teu povo será castigado por um outro povo, mas a quarta geração subirá. É a quarta geração contando de Abraão. Então, de Abraão até que Jacó com seus filhos entraram no Egito, se passaram 215 anos. E os outros 215 anos, Israel passou no Egito, mas não foram escravos esse tempo. E quando chegaram lá, José era o governador. Ele devia estar na faixa de 37 anos a idade de José. Porque quando ele falou com o faraó, ele tinha 30 anos. Passaram-se 5 anos de bonança, de fartura. E quando os seus irmãos chegaram, ele disse: já tivemos dois anos de miséria e teremos mais 5. Então nos dá a entender que ele tinha 37 anos. José morreu com 110 anos, capítulo 50 de Êxodo. De Gênesis, obrigado. Então, isso significa que ele viveu mais 73 anos.
durante a vida dele, ninguém escravizava seus irmãos. Ele era uma autoridade, ele era respeitadíssimo no Egito. Quando ele morreu, o seu nome continuou figurando entre um vulto importante na história do Egito. E ninguém ia mexer com seus descendentes. Depois parece que houve um golpe de Estado no estudo da história. É uma mudança de dinastia. Isso, foi uma troca de dinastia. E se levantou um novo rei que não conheceu, o texto diz, não conheceu José. Isso, não conheceu pessoalmente, porque o nome dele era conhecido na história. Mas viveu numa outra época. Entre viver na mesma época e viver alguns anos depois, muda muito de figura. E esse novo faraó é que foi uma perfeita figura do diabo, porque ele percebeu o povo de Deus crescendo e aquilo o incomodou. E foi aí que ele criou então uma escravidão, tentando com isso extinguir Israel e misturá-los aos egípcios. Tanto que ele ordenou que os meninos morressem e sobrevivessem as meninas. Por quê? Elas se casariam com os egípcios, Israel seria então extinto. Era um plano do diabo para acabar com o povo de Deus e anular a promessa da vida do Redentor, que deveria nascer da tribo de Judá. Eles são planos do diabo. Então, segundo esses organizadores da Bíblia em ordem cronológica, a escravidão durou 80 anos. Se algum pregador tiver me ouvindo, se for pregar Israel ficou como escravo por 130 anos, pelo amor de Deus, não fala mais disso não, porque vai ficar difícil depois de desaprovar, né? Mas que ficaram 80 anos já é plausível. Eu não estou dizendo que tem algum texto que diga isso, mas é uma analogia feita por historiadores, estudiosos. E mais, um dos esboços desse trimestre, eu vou falar sobre isso aqui. Ah, ótimo. Já está até pronto. Mas a combinação de textos. Ligando o texto com o texto, né? Conclui-se dessa forma. Agora, 80 anos, quase um século de escravidão, e quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia, porque estava se desenrolando um plano de Deus. E o plano de Deus incomoda o diabo, sempre incomodou. O povo não conhecia a Deus por experiência própria, conheciam por história, por tradição. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Moisés, quando teve com Deus aquele primeiro contato, ele se assustou. E Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se revelou daquilo que ele conhecia. Mas daqui por diante, Moisés, você vai me conhecer como eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu desci para livrar o meu povo. Então, agora Moisés teve com Deus uma experiência pessoal, de vida. E ele levou esse conhecimento de Deus ao povo que estava na escravidão e despertando neles agora o sentimento de liberdade. Quando um pecador começa a ouvir a palavra de Deus e acreditar que ele pode mudar de vida, a opressão do diabo aumenta sobre ele. E foi exatamente isso que o faraó fez. Eu não vou comentar lá, senão não estou falando, estou comentando isso, né? Mas vamos desenrolar depois durante o nosso trabalho. O que eu achei interessante, eu estava até conversando com o caminho para ler aqui, e é essa questão mesmo, né? É a libertação, ela vem de uma experiência com Deus, não é como conversar. A gente estava conversando, né, irmãozinho? Que hoje em dia o povo quer ouvir falar só e não quer experimentar Deus. Né? E eu achei muito interessante o que o povo falou. Né? Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas agora você vai dizer quem eu sou. E Deus mostrou que ele era. Não só para Moisés, mas também para Israel e para o Egito. E é isso que precisa hoje. Hoje, e daí os sinais, né? Porque sem Deus, sem os sinais, sem mostrar a Deus quem é, também nós não descobrimos quem somos. Essa é a verdade. É interessante, o sinal não salva ninguém, mas o sinal é importante, por quê? Porque o sinal revela quem Deus é, mas também o sinal revela quem nós somos. Como é que Deus mostrou quem era Faraó? Através dos sinais de Deus. Quem é que Deus mostrou quem era Israel?
através dos sinais. E os sinais seguirão. Sim. Aproveitando, pastor Serafim, que o senhor já começou a esquentar. Serafim quer ser abraçador, não é? Verdade. Que ensino o senhor acha que nós podemos aprender, nós podemos tirar das leis dadas por Deus no Monte Sinai? Interessante, irmão, muito interessante. No Monte Sinai, primeiro vamos receber o decálogo, né? O decálogo, quer dizer, 10 palavras, os 10 mandamentos, que Deus escreveu com seu dedo em tábua de pedras. Olha que experiência, não é? Que coisa fantástica. Deus escrevendo sua vontade, revelando sua vontade, Ele mesmo registrando, escrevendo. Aí tem muito o que falar, irmão. Eu não posso falar tudo que tem, porque isso deve falar sozinho. Mas eu tenho todo respeito pelos meus irmãos e quero ouvir, porque sei que aprendo com eles. Mas é uma pergunta que me abre um leque profundo, não é? Mas a primeira coisa que Deus, que o primeiro ensino que temos desse decálogo ou das demais leis, é que ele revela o caráter de Deus. Um povo que viveu no Egito 215 anos, 80 como escravo, eles absorveram a cultura egípcia. E com a cultura egípcia, o conhecimento do politeísmo, dos deuses pagãos, porque o Egito tinha uma pluralidade enorme de deuses, não é? Deus da água, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do trovão, e enfim, o boi, né, que era o Deus Apis, e uma série de e etc. Tal, né? E as crianças que nasceram nesse regime, que cresceram mesmo tendo o ensino dos seus pais, mas eles conviveram com essa cultura. E isso é difícil para tirar. Então agora Deus se revelando no Monte Sinai com as suas leis, a primeira coisa que Deus incutiu, mostrou, fez questão que o povo absorvesse era o monoteísmo. Eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim. Porque o politeísmo, ele abre porta para os pecados mais vis, mais horríveis que se pode existir. Porque os deuses, que outra coisa não senão demônios, como diz o apóstolo Paulo, eles são violentos, cruéis, porque exigia sacrifício de criança, exigia sacrifício humano. A mulher era tratada como um objeto, não tinha valor nenhum. E aliás, nem o homem, porque o homem podia ser escravizado, a bel prazer de quem tinha poder para isso. Então é um Deus cruel. Além de cruel, ele é um Deus contaminado, ele é prolífico, aumentando a promiscuidade, aumentando a devassidão moral, o sexo aberto, porque acreditavam que tinha deuses que tinham sexo com seres humanos, e que entre eles havia sexo e nasceram novos deuses. E isso aumenta no mundo a violência, a corrupção, aumenta no mundo o sexo ilícito. Então a primeira coisa que Deus mostrou é que ele faz questão que o homem tenha, o homem seja monoteísta, um só Deus, um só Deus. E quando tem um só Deus, esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus é poderoso, esse Deus é amor, e como já disse o evangelista Luiz Henrique, ele além de transcendente, ele é um Deus imanente. É transcendente porque ele está muito longe da mente humana. Por mais que o homem estude, não sei se o ouviu isso no meu comentário lá e por mais que o homem estude, por mais que procure, ele nunca alcança nem um pouquinho desse Deus tão sublime. Aí eu me lembrei dos filhos de Corá no Salmo 42, né? Quem sabe eles quiseram tanto, tinham tanta sede, que exclamaram, né? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E o apóstolo Paulo, depois que estudou tanto, parece que foi o maior teólogo que pisou nesse mundo, foi o apóstolo Paulo, né?
E depois de tanto conhecimento, de tantas instruções, lá em Romanos 11:33, parece que ele deu vazão àquela sede da alma, dizendo: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como inescrutáveis são os teus caminhos. E quando você tem contato com esse Deus tão sublime, não tem espaço para outro, e nem precisa de outro. E além disso, o povo que estava no pé do monte aprenderam que Deus zombou de todas as divindades egípcias. Vocês têm o Deus Ra, é o Deus Sol, pois o Sol não vai brilhar por 3 dias. O Sol aparecia no céu azul, mas não tinha brilho. Cadê o Deus Ra? E 3 dias de trevas. Só quando o faraó disse: Moisés, pede ao teu Deus, porque o meu fracassou. Moisés orou, o sol voltou a brilhar. Tinha a deusa das águas. Ainda hoje alguém cultua a deusa das águas. A água virou sangue e cheirava mal. Faça alguma coisa pela tua água, Deus. Mas eu não posso. Ela é fraca porque o Deus Supremo criou assim, fez assim. E outra coisa importante que nos faz entender é que Deus amou os egípcios, mostrando para eles: os teus deuses não valem nada, troque de deuses, abandone eles, adore esse Deus que tem poder sobre a natureza, poder sobre todas as coisas. Então, irmão, o povo no pé do monte estava assustado porque o monte tremia, os trovões eram fortes. Disseram: Moisés, não fale você conosco, não Deus, nós somos muito pequenos para ouvir esse grande Deus falar. E Moisés traz as leis. A lei são divididas, me parece, de 6 os 6 primeiros na relação do homem com Deus, os 5 primeiros, os 5 seguintes na relação social, homem com homem, o respeito mútuo. Se a humanidade seguisse a lei de Deus, o mundo seria feliz. Um dia eu ouvi um humorista falar uma coisa na televisão e, apesar de ser ele um homem ímpio, mas falou uma grande verdade. Ele disse: engraçado, Deus deu 10 leis para governar o mundo, e se o mundo obedecesse a lei de Deus, seria feliz. No Brasil tem milhões de leis, ele foi ruim que falou na televisão, não é? E, como já disse, né, Deus revelou o seu caráter. Agora tem aí uma pedrinha que nós temos que falar um pouco sobre ela, né? O quarto mandamento, né? Onde Deus fala do sábado, descanso semanal, que até hoje tem alguém preocupado com isso. Mas Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Creio que no decorrer da palestra falaremos um pouco mais sobre isso. Desculpe, irmãos, eu falar demais. Deus tenha desculpa dele. Irmãos, eu estava meditando um pouco no que o pastor Serafim falou, e realmente a lei traz muitos ensinamentos para nós. Mas eu estava meditando numa coisa importante, que assim como Deus fez no Jardim do Éden, Deus também fez com o seu povo, que é determinar os limites. A lei deixa claro que é Deus quem determina os limites. E nós vemos nos nossos estudos o homem querer dizer quais são os limites que ele deve respeitar. E isso muito nos preocupa, porque nós vemos que Deus deixou a sua palavra para que o homem saiba como andar, até onde deve ir e onde deve parar. Porque se o povo de Israel respeitasse os limites que Deus deu, a história seria diferente, né? Mas alguns irmãos querem comentar sobre esse assunto? Com relação às leis, nós podemos ver que Deus é um Deus exigente. E justamente isso que o irmão falou. Deus impõe limites ao homem, mas o homem ele quer viver regalado esplendidamente e ainda dizer que o Senhor é Deus. Aí eu observei aqui, depois da terceira praga, da quarta praga, depois da praga das moscas, que Faraó faz uma sugestão para Moisés, fala: povo, sacrificar aqui mesmo, né? Ou seja,
não quer mudar de vida, não quer atender às exigências de Deus, né? Pode ficar do jeito que você está mesmo, não precisa mudar de vida não, sendo que a lei de Deus mostra que Ele tem os limites, Ele põe os limites, é um Deus exigente, né? O apóstolo Pedro disse, né? Sede santos, porque eu sou santo. O que é importante também a gente ver que Deus dá a lei é santa, mas já é quebrada logo em seguida, né? Logo no primeiro mandamento, não terás outros deuses dentro de mim, já foi prova de que a lei não ia salvar ninguém, né? Isso eu acho interessante. O motivo da lei é exatamente levar o homem a saber que ele não pode controlar, porque assim ele procuraria como Salvador. Então, o motivo da lei é exatamente porque a lei, na verdade, ela é a norma da aliança. Quando Deus faz aliança com Israel, então uma aliança tem ali as bênçãos e maldições, e existem as leis. Toda aliança tem as suas leis. Se você cumprir, você ganha a bênção. Se você não cumprir, você ganha a maldição. Então o povo seria amaldiçoado porque não cumpriria a lei e assim necessitaria de um Salvador. Deus então estará conduzindo aquele povo até Cristo, né? Que a promessa era feita até o descendente que chegava, que era Jesus Cristo. Então, a gente conheceria. Olha uma coisa interessante sobre o sábado, né, que o irmão falou, que assim que eu iniciei a minha fé, eu tinha muita dúvida sobre isso, sobre o sábado. E um dia eu fiz essa pergunta para Deus: eu não devo guardar o sábado? E ele me mandou lá para Mateus, falando sobre descanso. Mateus 11, 28. Ele disse assim: olha, lá no Antigo Testamento, o descanso era entrar na terra prometida. Então a lei foi dada para que eles pudessem entrar na terra prometida. Agora, você está aqui na graça, e a graça diz para você o seguinte: o cansaço do homem não está no corpo, o cansaço do homem está na alma. Então, você quer entrar no descanso? Então Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o nosso descanso é Cristo. O dele é sábado, mas o nosso é Cristo. O nosso sábado é Cristo. Evangelista Caramoro, que ensinos o senhor acha que pode nos trazer no modelo do tabernáculo? Muitos ensinos. Eu até estou lamentando ter uma lição só sobre o tabernáculo. Eu já estudei há muitos anos atrás um trimestre inteiro sobre o tabernáculo. E é interessante, então o povo recebe a lei, mas Deus manda que Moisés vá para o monte e dá o modelo do tabernáculo. O pastor José gosta muito dessas caras do modelo. O modelo do tabernáculo. O tabernáculo também indicava Cristo. Como disse o nosso irmão Henrique, que a lei era para apontar para Cristo. O tabernáculo também. Então, na verdade, o tabernáculo é uma tipologia toda de Cristo. Então, o livro do Êxodo está nos mostrando que a salvação, a libertação é por Cristo. Então, tudo o tabernáculo nos fala a respeito de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o real libertador do livro. O real libertador do livro de Êxodo não é Moisés, é Cristo. Segunda coisa que eu acho interessante é que Moisés fica ali na presença de Deus, recebe o modelo do tabernáculo. Mais uma vez nós temos a ideia dos limites. A adoração a Deus não é feita do jeito que eu quero, tem que ser feita do jeito de Deus, né? Moisés, quando ele está ali, recebe as instruções, aí Deus já diz: olha, o seu povo já quebrou lá a lei, aí ele volta, quebra as tábuas da lei, mas depois ele tem que mandar construir o tabernáculo no modelo que Deus determinou, e o povo se submete a esse modelo. Então eu acho que a glória de Deus ela só aparece no final do livro, na inauguração do tabernáculo, porque o tabernáculo foi feito conforme o modelo de Deus. É isso que a gente tem que aprender, irmãos. A gente tem que aprender que nós temos que ter a forma de Deus, seguir o modelo de Deus. Então o livro do Êxodo, aí o tabernáculo, ele nos ensina isso também. Nos ensina que Deus é quem diz como Ele deve ser adorado.
E se a adoração é reconhecer o senhorio de Deus, então eu tenho que fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. E eu sempre vejo as aulas do irmão Luiz Henrique, ele insistindo muito nessa questão, porque o povo não chega à adoração hoje. O povo não adora. Eu sempre vou batendo nessa tecla sempre. Não há uma verdadeira adoração. Por quê? Porque não há submissão. Porque nós não queremos adotar o modelo de Deus. Nós queremos entretenimento, diversão, desabafo. É isso que a gente vê em muitas reuniões nossas. Mas nós não temos adoração. E o livro do Êxodo, o tabernáculo, nos ensina isso. E o que é interessante é que a presença de Deus tem que vir de dentro para fora. É outra coisa que o tabernáculo nos ensina. O Santo dos Santos é o lugar mais interior. A adoração não tem aparência. Quem olhasse para o tabernáculo assim, vê aquelas pedras ali, aquela coisa assim, bem rústica, feio, né? Mas a arca está lá dentro, lá de dentro para fora. Então é assim que nós devemos ser. O tabernáculo também nos mostra isso, que Deus quer estar no centro, no nosso interior. É o não terás outros deuses diante de mim. Deus no meio do povo, e a presença de Deus. Então o tabernáculo tem muitas coisas que nós podemos aprender com ele, mas é fundamental isso, né? No livro de Êxodo, ele mostra a libertação do povo, e o povo só será liberto se Deus for habitante no meio do povo, se nós deixarmos Deus no centro de nós mesmos. Pastor Sérgio. Esse tabernáculo que o pastor descreveu tão bonito também, de fato mostrando Deus habitando no tabernáculo, habitando com os homens, dando a oportunidade do homem de se aproximar dele, o adorar. Mas tudo no tabernáculo realmente aponta para Cristo e para o seu plano de salvação. Duas coisas interessantes que eu consegui entender no tabernáculo. Uma delas é revelar a glória de Deus, quando tudo era feito com ouro, não é? O ouro é o principal dos metais, que representa a glória de Deus. A arca coberta de ouro, a mesa coberta de ouro, o altar coberto de ouro. Quando era fora no tabernáculo não era ouro, era bronze, sinal de julgamento, juízo. As tábuas que compunham o tabernáculo, elas se ligavam umas a outras. Elas tinham um encaixe, uma se encaixava na outra. Mostrou da união do povo de Deus, temos que estar unidos. E os colchetes e os pregos que firmavam eram de prata. A prata fala da salvação da alma. O homem fazia o seu resgate com prata. Então a prata, que é um metal inferior ao ouro, Deus é inigualável, dele é adoração. Mas o pecador salvo simboliza como prata. É um outro assunto bastante prolongado também, mas nós vamos estudar essa lição no próximo trimestre, se Deus quiser. E eu creio que vai enriquecer muito o conhecimento dos crentes. E se eu me permite uma experiência interessante, porque nós sabemos na nossa escola lá no Belém, eu falei isso, que a prata representa as almas salvas. E uma irmã veio me dizer uma coisa: olha, irmão, quando o irmão falou isso, eu entendi um sonho que eu tive. Quem foi que ela sonhou? Ela falou: uma irmã minha morreu e eu estava triste com a morte dela. E aí eu tive um sonho que ela se apresentou diante de mim, sorrindo. Ela tinha colares de prata, alianças de prata, forrada de prata. Então eu entendi como isso agora, eu compreendi que ela está com Jesus, é salva. Então o tabernáculo tem muita coisa para nos ensinar. Graças a Deus. Evangelista Luiz Henrique. Eu gosto também de usar muito a figura do corpo humano. Nós somos tabernáculo de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos um altar, o qual não podem comer aqueles que vivem na carne. Né?
vivemos no Espírito, nós temos que saber que nós somos o tabernáculo de Deus. Então, o corpo humano, ele é como o átrio do templo, tá? Não, o tabernáculo, né? O átrio, a parte de fora. A alma seria o lugar santo. E lá o Santo Santo seria o nosso espírito. É onde lá se manifestava a presença de Deus. Então nós temos que nosso corpo manter o corpo santo e a alma sempre em contato com a palavra de Deus e o espírito você sempre orando, porque você vai atrair a presença de Deus para você. Vai ter sempre a presença de Deus revelada através de você, porque você passa a ser um altar de Deus, um instrumento de Deus. Muito bem observado. Irmãos, para nós fecharmos essa nossa abordagem, já passou muito rápido, né? O tempo realmente passa rápido. Mas, como nós fizemos na abordagem anterior, eu acho bastante interessante os irmãos comentarem cada um. A gente sabe que as 13 lições são muito importantes, mas que os irmãos dessem aí 2 lições que os irmãos têm mais afinidade, o porquê dessa afinidade. Eu vou aproveitar e vou iniciar, né? Que 2 lições aqui me chamam bastante a atenção, que é a lição de número 4, a celebração da primeira Páscoa. Meus irmãos, olha, como muitos crentes têm esquecido em nossos dias a libertação que Jesus nos trouxe. Nós sabemos que nós não celebramos mais a Páscoa judaica, né? Mas sim a libertação, a esperança que Jesus nos trouxe. E quem dera possamos e devemos nos lembrar todos os dias, né, desse grande livramento, não só na Semana da Santa Ceia, né? Porque aí na Semana da Santa Ceia eu começo a procurar o que eu fiz de errado, deixa eu me consertar, pedir perdão para quem eu aborreci, mas não, mas algo diário na nossa vida, né? Muito importante. Essa lição me chama bastante atenção. E também uma lição que me chama a atenção é a lição de número 13, o legado de Moisés. Eu estava hoje em casa conversando com a minha esposa e a gente estava até comentando sobre o meu sogro, né? Como o meu sogro, ela comentou que o meu pai sempre teve muita lisura com o nome dele, né? Nunca ficou devendo para ninguém, nunca foi cobrado, sempre se preocupava muito com isso. E eu estava lembrando que, ligando isso com essa lição, porque eu vejo que o meu sogro ele trouxe a vida dele um legado para os filhos, algo que foi passado para os filhos. E eu me preocupo, irmãos, se Jesus não vir antes, né, da minha morte, o que eu vou deixar? Qual vai ser o legado? Então, uma lição importante para nós crentes, né? Porque se cada um se preocupar em deixar um legado, como a igreja vai melhorar, né, irmãos? Hoje lições aqui. Essas lições nós falamos sobre Moisés, né? E Moisés tem uma coisa muito interessante sobre Moisés, e é por que Moisés não entrou na terra? É a pergunta causa. Porque é óbvio que todo mundo vai dizer, não, porque ele bateu na rocha. Né? Mas só que existe um motivo que está oculto à maioria, é uma coisa interessante demais. É que Moisés era representante da lei. Se Moisés entra, Deus está dizendo, você pode entrar no descanso através da lei. Ele estaria dizendo, você pode ser justificado pela lei. Então Moisés não podia entrar de jeito nenhum. Mas é interessante que Deus é um Deus tão tremendo que ele fala assim, Moisés, depois que Moisés morre, Moisés, qual o maior sonho que você tem? Entrar na terra prometida. E Deus diz assim, então vai lá. Vai começar a ter. Agora pode, né? O senhor quer falar? Não. Por favor, diga. Ah, já vou falar? Já? Me deu Já. primeiro, porque da última vez me deixou só. Por último, né? Por último. Tá bom. Olha, Tempo para todas as coisas. Está tempo para todas as coisas. Uma lição que me chama muita atenção é a lição 3, que é sobre as pragas. As pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Essa lição vai nos mostrar como o diabo continua o mesmo, né? Não é só Jesus que é o mesmo, o diabo também continua o mesmo. As propostas que Faraó faz e como Moisés rechaça essas propostas. Pareceriam
vantajosas. E infelizmente nós não temos hoje na liderança da nossa igreja a mesma convicção e a mesma determinação de Moisés. Porque muitos estão sacrificando na terra, muitos estão deixando os filhos e as mulheres de lado, muitos estão deixando patrimônio. São as propostas de Faraó. E não há proposta. Moisés diz: nem uma unha vai ficar aqui. Então, isso é fundamental nos dias de hoje. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a fazer sinais, quando Deus começa a levantar o seu poder, Faraó, vendo que não dá certo mais oprimir e perseguir, ele vem trazer acordos. E isso não pode acontecer. E infelizmente tem acontecido. Esse é um ponto importante na lição 3. Uma outra lição que eu acho muito interessante aqui é a lição de número 11. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Quer dizer, hoje nós não temos um sacerdócio da igreja toda. Existe um ministério. Recentemente, até na reunião de obreiros, o pastor Netinho falou muito bem sobre isso, no estudo que ele deu lá, sobre o sacerdócio e o ministério. Mas é interessante que os filhos de Arão haviam hereditariedade do sacerdócio porque Deus escolheu a hereditariedade. Não é o que acontece hoje. Não é nepotismo. Não é nepotismo. Não. Havia uma hereditariedade determinada por Deus. E mesmo assim, os filhos de Arão teve dois aí que foram fulminados. Então nós temos que tomar cuidado. Sim, infelizmente, nós vivemos aí uma monarquia hereditária, né? Vamos dizer. E isso nós vamos aprender. Deus chama aqueles que devem estar no ministério. Isso a gente já vê no livro de Êxodo. Né? São essas duas lições aqui que me permitem passar a palavra para o Luiz Henrique e pedir que o irmão também já fale sobre as lições. Sobre a escolha, nós temos que pensar também no outro problema que nós temos. E a Bíblia diz que Jesus, ele escolhe os ministérios: profeta, evangelista, apóstolo, médico, pastor. São 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, nós temos 5 ministérios. Mas na igreja, infelizmente, só se acha 1 ou 2, quando muito. Os outros ministérios foram sufocados. Então, infelizmente, nós temos que rever isso. Mas as lições são todas muito interessantes, mas nós temos coisas aqui excelentes. Nós podemos falar aqui, por exemplo, sobre Moisés, a sua liderança, os seus auxiliares. Vamos ver, Moisés tem um problema com sua esposa, temos vários problemas no passado durante o décimo, teve que deixar a esposa porque ela achou que ele estava fazendo demais circuncidar os filhos, Parece que fizeram um acordo, circuncida o mais velho e o mais novo não, e Moisés resolveu circuncidar os dois, uma mulher foi embora com os filhos. Então vamos ver Jetro, um exemplo interessante, de conselhos, Deus envia muitas vezes uma pessoa que nem é crente, às vezes para dar um conselho para a gente, ou encontrar com a gente na rua e trazer um recado de Deus para a gente. Deve tentar sempre para o que Deus manda falar para a gente. Nós vamos ver aqui os auxiliares desse tempo ali. Vamos ver que 2 ficaram no acampamento. E quando eu falo muito sobre dons do Espírito Santo, eu gosto de ensinar muito sobre dons, eu falo no Antigo Testamento, os dons todos se manifestaram. Aí a pessoa fala: mas língua não manifestou. Manifestou assim. Aqui um exemplo: esses 2 homens, na verdade, no original hebraico diz que eles falavam em línguas desconhecidas. Quando falando de profetizaram na real, eles falavam em línguas desconhecidas. A interpretação do livro, tem lá na parede escrito lá, que vai interpretar. Então são coisas interessantes, todos os dons manifestaram lá. Mas aqui nós vamos ver coisas interessantes. A vida de Moisés é dividida em 3 partes, de 40 anos. Moisés é chamado, ele é ali levado, sua mãe sabiamente manda a criança acompanhar, e Moisés é levado às águas. E a filha de Faraó, pelo que eu estudei já, o nome dela é até parecido com a coisa que a gente come muito lanche, Hatchu, parece que é Hatchu, mas é Hatchu. Mas nós vamos ver que Moisés,
ele é preservado, mas ele tenta, né, agir por conta própria, passando à frente até de Deus, mas Moisés ele tem uma missão a cumprir e ele é um homem diferente dos outros homens, porque ele não pede e nem aceita quando é oferecido para ele o cargo, né? Ele exige. Hoje nós estamos vendo uma época que as pessoas têm exigido o cargo, têm até brigado pelo cargo. Moisés recusa imediatamente e arranja tanta desculpa, né? Deus foi até bem chateado com ele, né? Já veio o seu irmão então, né? Vou resolver essa situação. Mas é um homem que ele 40 anos ele aprende a ser grande. Ele foi criado para ser grande, foi criado para ser filho da filha de Faraó, né? Foi um homem que estudou medicina na sua época, línguas de todos os povos, a construção de grandes prédios, a ser um general, né? Então, um homem muito sábio, estudou muito, mas Deus, para usá-lo, precisou levar 40 anos ao deserto para ele aprender a ser manso, cuidar de ovelha. Não tem coisa mais difícil que cuidar de ovelha, não é? Ovelha anda de 2 em 2. Se perder, não faz barulho, ninguém acha, tem que procurar, né? O pastor da ovelha tem que andar com o cajado, pegar e trazer, lá no buraco, trazer, e bota no chão e não vai não. Porque, cadê minha companheira? Só de 2 em 2. Não adianta botar no chão que eu não vou. Tem que colocar no ombro, o pastor tem que levar até o aprisco no ombro. A ovelha é bicho difícil, né? Então Moisés passou 40 anos ali, aprendendo a ser manso, para depois ele passar 40 anos conduzindo o povo. Ele ia precisar de ser muito manso para aguentar aquele povo, né? Então o treinamento que Deus faz é uma coisa tremenda, né? Moisés não entendia na hora o que está acontecendo. E até imagino que a língua pesada de Moisés seja exatamente por isso, passar 40 anos cuidando de ovelha no campo. Ele não sabia mais falar direito, não sabia como se apresentar mais, né? Não sabia discutir alguma coisa. Então ele já tinha mesmo uma língua pesada. Ele passa 40 anos cuidando de ovelha no campo, afastado da comunidade do país como o Egito, de pessoas sábias, entendidas, né? Sabendo que os egípcios eram pessoas muito estudadas, né? E aqui em outra lição, chama muita atenção, eu gosto muito de falar sobre esse cativeiro de Israel, né? Esse cativeiro. Por que de repente o faraó resolve tirar esse povo de lá? Uma coisa interessante. Mas se nós olharmos, gente, se no seu país, de repente, você encontra 600 mil que puxa da espada, onde eles aprenderam isso? Aprenderam com os egípcios, no exército dos egípcios. O pessoal faraó chegava lá e dizia assim: quem é esse batalhão aqui de homens? Aí você tem hebreu. Mas quem é que mais se destaca aqui no meu exército? Hebreu. Olharam e disseram: quem é que tem mais saúde aqui no nosso país? O povo hebreu. Fica doente esse povo. Mas esse povo tem um exército pronto. Esse povo é mais inteligente que nós. Esse povo tem mais saúde que nós. Daqui a pouco vamos tomar nosso país. Né? Então a gente pode entender. Né? Está acontecendo hoje no mundo uma coisa interessante. Na Europa, por exemplo, o islamismo, eles têm infiltrado pessoas. Como na Europa se tem um filho só, as pessoas, os casais, eles têm entrado lá, eles podem ter 4 mulheres, estão enchendo a Europa de filhos. No exército hoje dos principais países europeus, mais de 30% dos soldados que são islâmicos. Olha só a inteligência deles. Eles vão ocupar a política porque eles têm pessoas a mais do que o próprio país. Daqui uns dias tem mais gente islâmica no país do que as outras. É uma tática que se usa. Eles estão usando essa tática no mundo inteiro. Infelizmente, abriu a nossa fronteira, né? Mas é uma coisa interessante assim, esse cativeiro de Israel, porque eles já poderiam, se eles quisessem, eles poderiam já tomar a liberdade do Egito para eles. Né? Então foi uma ameaça. E era tudo plano de Deus. Né? Deus conseguiu aí, naquele período, multiplicar essa nação. Ele saiu da terra com 70, né? Com 75, né? Altas, de repente, essa imensidão que nós calculamos hoje, de pelo menos 3 milhões de pessoas. Né? 600 mil já pessoal, vamos botar aí pelo menos um pai ou uma mãe para cada um. Mais um irmão ou uma irmã, né? Então, famílias eram grandes, né? Pequenas, então, pelo menos 3 milhões de pessoas
de repente sair do país, atravessar toda aquela região. Então chama muita atenção esse cuidado de Deus e esse aumento. E Salmos diz para mais uma coisa tremenda. Celebraram a Páscoa e lá diz assim: não havia entre eles nenhum só doente ou enfermo. Como é que 3 milhões teve um doente? Outra coisa, saiu com prata e com ouro. Então, olha bem, saíram, eram escravos, estão livres. Eram pobres, escravos, saíram ricos. Trabalhavam e saíram com saúde. Trabalhava mais do que todo mundo, não tinha saúde mais do que todo mundo. É uma coisa tremenda que Deus faz conosco. Nós podemos pegar isso para nós. Saindo lá do mundão do Egito, né? Se nós acreditarmos mesmo em Deus, nós vamos ter tudo isso. Nossa, deixei aqui os nossos irmãos aqui para o final, mas irmãos, olha, não tem problema repetir não, viu, a lição lá. Vou deixar o pastor Serafim para o final hoje. Pastor Alexandre, fale sobre as 2 lições que mais chamam a atenção do irmão. Eu meditando na palavra, e a lição 2, que é o tema que foi até sugerido, um libertador para Israel, eu pude perceber que Deus está sempre interessado em ajudar o homem, a libertar o homem do seu sofrimento. Né? Começou no Éden, né? Chegou para Adão, o que você fez, Adão? Foi lá e fez um sacrifício, vestiu Adão. Depois que eles entraram também na Terra Prometida, que Josué, os patriarcas não ensinaram a lei dos israelitas, e o próprio livro de Juízes, né? O anjo do Senhor vem e adverte eles, e ali eles se afastavam do Senhor, Deus levantava uma nação para castigar. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, Otiniel, Eude. Então Deus sempre levantando homens, né, para libertar o seu povo, libertar a nação. E eu achei muito interessante isso. E a lição, o estudo que nós tivemos na segunda-feira, quando Deus prepara uma pessoa para a obra, nós vamos aprender nessa lição 2 aqui, né, que tem esse período, né, vocacional e o período espiritual, onde Deus ensina o homem. Então Deus ele tem sempre preparado, né, sempre preparou em toda a história, e no final agora mandou o seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para libertar o homem do pecado. E outra lição que eu achei interessante aqui, que é um lugar de adoração no deserto. No deserto, amados, não tem nada, né? Você olha para frente, não tem nada, olha para trás, para um lado, para o outro, só resta um lugar para olhar, é só para o alto. Então Deus podia levar para tantos lugares para adorar, pode levar para uma floresta bonita, mas chega lá e tem uma árvore com um fruto gostoso, aí ia desviar a atenção do povo. Mas Deus mandou lá para o deserto, não tem nada, para ele ser realmente, né, o centro das atenções. E Deus ainda faz assim com o homem no dia de hoje, né? Quando o homem está muito ocupado com as coisas, Deus arruma um deserto para ele, manda ele para lá, e aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele dobra o joelho, fala Senhor, né? E começa a adorar o Senhor, né? É no deserto, né? Sempre no deserto. Lições realmente muito importantes. Pastor Zé Serafim, para fechar. Boa noite. Eu quero pedir licença do doutor Caramulo e fazer um comentário na mesma. Não, tem Não, na mesma lição. Eu estava com essa lição no meu coração, aliás, estou, né? As pragas divinas e as propostas argilosas de Faraó. Deus colocou Faraó no beco sem saída. Era a nação mais poderosa do mundo. O melhor exército, a melhor cultura. Era como os Estados Unidos de hoje, né? Um país que tinha poder nas mãos. Mas com Deus ninguém é forte, não é? Dentro de Deus ninguém é forte. Forte é Ele. E primeiro, mas ele chegou humildemente. Olha, Faraó, o nosso Deus, o Deus dos Hebreus, me apareceu. E ele disse que é para nós sairmos, adorar a Ele no deserto. Eu não conheço o Senhor. Muito bem, falou bem. Mas vai conhecer aqui por dentro. Então vou te apresentar esse Deus. Ele achava, porque o Faraó também era um Deus, né? Ele considerava o governador, o rei, um Deus. Então você vai conhecer agora o Senhor que você não conhece, vai conhecer agora. E Deus lhe foi apresentado. E ele tentando driblar de um lado para o outro, mas Deus ia apertando.
até colocar num beco sem saída. Alguém comentou e eu achei interessante. Moisés estava com o pé no pescoço do faraó e faraó com a língua de fora. O que eu vou fazer? Um homem inteligente, fazer um acordo. Até hoje se usa acordo, né? Vamos fazer um acordo. Nós fazemos um acerto, olha, Moisés, 100% não posso dar, mas vamos dividir. Adore a Deus aqui mesmo. São 4 propostas do diabo e 4 recusas de Deus. Deus não faz acordo com o diabo. Não tem acerto. Então, é como eu já disse no princípio, é uma figura do que acontece hoje. Quanta gente quer ser crente, mas tem um pouquinho do mundo. Quer misturar, quer adorar a Deus com as coisas deste mundo. Não serve, não pode, porque isso é iniquidade. Para adorar a Deus, tem que sair do Egito 100%. 3 dias longe do Egito, significando os 3 dias que Jesus passou na sepultura, separando os seus filhos do mundo completamente, para riscar o Egito da memória. Quando o pecador aceita Cristo, ele tem que se desvencilhar das coisas do mundo, tem que deixar as coisas. Agora ele é uma nova criatura, novas propostas, nova perspectiva, outra proposta. No dia das crianças, vamos ser humanos, levar as criancinhas para o deserto, deixar elas aqui, aquelas comem, aquelas bebem, levar a criança para o deserto, esse deserto quente, elas vão conosco. Nossas crianças vão. E o doutor Caramuru frisou bem, hoje o diabo está tendo quase que sucesso nisso, não é? Vão os pais da igreja, deixa as crianças vendo televisão, deixa as crianças vendo internet. Para que levar a criança para o culto toda noite? Para que privar a criança do seu programinha de televisão? A criança vai levantar cedo, vai para a escola. E depois vai chorar, vai pedir oração porque o filho não quer aceitar Jesus, porque você deixou ele lá na mão do faraó. Não faça acordo com o diabo, leve seus filhos para a casa do Senhor. Ensina eles a orar, ensina eles a adorar a Deus. Outra proposta do diabo, não vai longe. Você quer ir, vai, então vai, mas não vai muito longe. Fica vizinho, fica sofrendo nossa influência. Não se separe demais. É 3 dias de separação. É cortar o cordão umbilical. É uma separação total. E parece que a última foi a mais forte. Então vão vocês, vão, vai, quem vai? Vai homem, mulher, criança, vão. Mas deixa esse lugar. Deixa os vossos bens. Esse parece que foi a proposta mais forte, não é? Quanta gente aceita Jesus, mas o meu bolso não me toca. Aqui não. O que é meu e não entrego a Deus. Quando nós nos entregamos tudo a Deus, é aí que Deus nos abençoa. Quando não há reserva, quando não tem acordo. E as pragas divinas, as pragas aqui para mim, elas têm um sentido duplo. Um deles é para que o povo conhecesse o Deus que eles de perto e com quem eles andariam agora no deserto, enfrentariam o deserto e tomariam posse da terra prometida. Então eles viram que é um Deus que tem poder sobre a natureza, um Deus que tem poder sobre a vida e a morte, um Deus que controla tudo e que ninguém pode com ele. Bom, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está nos resgatando, nos tirando, para aumentar a confiança em Deus. Quando o pecador aceita Cristo, é bom que lhe seja infundido fé, confiança, segurança. Eu falava de Jesus para uma senhora que era mãe de santo, e ela disse que os guias disseram que se ela os abandonasse, eles a matariam. Ele disse: não mata não, senhora. Eles estão mentindo para a senhora.
se abriga em Jesus, e nem o diabo com o inferno inteirinho terá poder sobre a senhora. Pode, entregue-se a Jesus e fique tranquila. Eles não te alcançarão. E ela aceitou Jesus. E ela aprendeu a cantar caminho. Para minha alma, e ela cantava sempre assim. E ela vinha para o culto, com a Bíblia, nova convertida, um carro vinha, bateu nela, jogou a 20 metros distante. A irmã caiu lá, de um lado, lá para o outro. Ela levantou, bateu para o outro. Pegou a Bíblia, pegou a água e saiu. A minha alma, a motorista se assustou, correu atrás dela. E a senhora, vamos para o socorro. O senhor pode ir embora, eu não preciso para o socorro não. Mas nenhum arranhão, nada. O diabo quis matá-la, mas Deus a percebeu. Então, quando o pecador aceita Cristo, ele precisa ter essa confiança, porque ele agora não tem um Deus fraco. Eu fico angustiado quando tem crente com medo de macumba. Vai fulano prometeu, uma para mim, vai matar uma galinha preta, vai pôr vela. Faça lá o que quiser. Será que o nosso Deus nos deixa a mercê do demônio? E me permita uma experiência, é interessante. Eu moro no apartamento 1, no apartamento 2 morava uma senhora que era satanista. E ela nos perseguia. E ela foi no cemitério, trouxe terra no cemitério e foi na porta do meu apartamento. E eu trabalhava firme no escritório. Minha esposa, eu posso contar porque ela não sabe, ela viu aquilo e me telefonou toda apavorada. Olha, a nossa vizinha aqui encheu de terra no cemitério na nossa porta, o que eu faço? Pego uma vassoura e uma pá, põe a terra na pá e joga no lixo e acabou. Vamos orar para ela. Não precisa orar não, vai lá. Limpa. Mas a terra no cemitério, daí é igual a outra. E ela não se conformou, porque essa casa não foi milagre. E ela ligou para um programa de rádio, tinha lá um pastor aconselhando, e ela disse: olha, pastor, uma vizinha me jogou terra no cemitério na minha porta, o que eu faço? E ele falou exatamente igual eu: irmã, põe numa pá e joga no lixo. Mas ela não se conformou. Ela chamou o dono do prédio, coloque que a tua vizinha, a tua igreja veio na minha porta, terra do cemitério. Aí ele chamou a mulher e falou: a senhora pôs terra aqui na porta do livro? Pega essa terra aqui, põe numa pá e limpa a porta dela. Pronto, a mulher desapareceu, não sei onde foi para lá. Nós estamos lá até hoje, graças a Deus. Então, o Deus que nós servimos não nos deixa mercê do diabo, não. Ele nos dá proteção total. Agora, as pragas serviram para acrescentar a fé dos israelitas, sabendo que o Deus que ia guiá-los pelo deserto possui poder para fazer tudo quanto lhe apraz. E um testemunho para os egípcios saber que o Deus deles não podia fazer nada por eles. Abandone esses deuses e aceite o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Porque até nas pragas Deus revela seu amor para o pecador. E já vou terminar, nós só mais um minutinho. E a outra lição que me chama a atenção é as leis. Elas estão 10. Não é 10. É a 7. A 7, mandamentos do Senhor. Israel não era uma nação formada. Quem tem nação é o doutor que já nos falou, né? Que para formar uma nação tem que ter gente, né? Gente, leis, uma cultura e um território. Pois bem, ele não tinha nada disso, né? Então Deus começou. Primeiro tirou o povo, separou. Para formar a nação, Deus lhes deu lei. Então já a nossa já tinha lei. Agora a gente já tinha. Então formados. Agora território e possuir. E a cultura. Deus trazendo a cultura do Egito para ter uma cultura nova agora com o Deus que eles conheceram e os libertou. E uma última coisa para terminar. Deus apresentou
a Moisés como eu sou. Esse eu sou era Jesus na sua forma pré-encarnada. Porque Jesus disse para os judeus: se vocês não creem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então ele se manifestou como libertador de Israel. Ele, Jesus, é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Nós irmãos viram que nós estouramos tempo. Então o trimestre vai ser fácil. É muito assunto, né? Muito assunto envolvido em 13 lições. Também acreditamos que muitas dúvidas vão surgir em meio às escolas dominicais. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos professores que nos acompanham. Pedimos aos irmãos que continuem orando por esse trabalho, continuem divulgando. Também o trabalho do nosso irmão Luiz Henrique aqui está, muito conhecido na internet, as suas aulas. Também ore para o nosso irmão, porque não é fácil, né, Luiz Henrique? Nós vamos lá, irmão. Irmãos, algo que me chama bastante atenção no Luiz Henrique, né, que ele nos comenta que ele, além de preparar as aulas, grava, edita, né, irmão? Transmite e tem um trabalho secular. Um exemplo para nós, né? Que dá para fazer a obra de Deus, né? Não é fácil, né, Luiz Henrique? É claro que seria melhor que as coisas fossem menos pesadas, né? Mas está aí um legado que o irmão tem deixado, nós temos observado muito isso, né? Eu sempre comento na congregação: se cada um faz um pouco, não fica pesado para ninguém. O problema é que a maioria não quer fazer nada, e pesa para alguns, porque a obra do Senhor, ela tem e será feita, né? Então, irmãos, continuem orando por esse trabalho, pelo Portal Escola Dominical, nos ajude a divulgar esse trabalho, e espero que esta abordagem já sirva de combustível para os irmãos já se prepararem para o próximo trimestre. Estaremos em breve também postando a introdução ao trimestre. O evangelista Caramuru já fez a gravação, estaremos postando aí, questão de 2 semanas antes, querido Deus, né, do início das aulas. Também o evangelista tem preparado, né, também algumas lições, né, pastor, para poder complementar o trimestre, como sempre tem feito, os apêndices, né? Também provavelmente teremos. O senhor tem um número já de apêndices, pastor? Ainda não, mas 2, pelo menos 2 nós teremos, né? Como tinha falado sobre o bezerro de ouro. Bezerro de ouro? Não, já temos um apêndice sobre o bezerro de ouro. Porque essas dúvidas, meus amados, irão surgir, né? Por isso que é necessário, né, que aquele que tem como ministério ensinar, que haja dedicação, muito esmero. Eu queria aqui agradecer ao nosso evangelista, irmão José Bispo de Oliveira, que nós estamos aqui na congregação de Vila Nova Manchester, que é no setor 111 da Vila Carrão, aqui da Igreja do Ministério do Belém, gentilmente cedida aqui hoje pelo nosso irmão Bispo, que virá uma congregação que vai fazer 1 ano aqui, a festividade vai ser agora dia 14, se você estiver aqui em São Paulo, aqui na rua Coronel Marques 394A, aqui é Tatuapé, no Rio, está ali, aqui é Tatuapé, aqui na Zona Leste, está convidado aqui para vir cultuar a Deus conosco. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez agradeço a atenção dos irmãos. Continuem conosco, continuem apoiando o trabalho da Escola Dominical, o Portal Escola Dominical, e que esse trimestre seja mais uma bênção na vida de cada um de nós. Agradeço a presença dos irmãos, muito obrigado, e terminamos mais esta abordagem. Obrigado a todos, em nome de Jesus.